A partir de agora, Extensão em Ação. Conheça os programas, projetos e as ações da Pró-Reitoria de Extensão e dos campi do IFMG. Oportunidades, entrevista, informação e um bate-papo para lá de bom. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 16 do programa Extensão em Ação. Toda semana conversamos com alguém especial para a extensão do IFMG, um autor de curso, um coordenador de projeto, um gestor, enfim, alguém que leva o IFMG cada vez mais perto de você. E o episódio de hoje é mais do que uma edição especial, é uma retrospectiva da Pró-Reitoria de Extensão e um pequeno relato de tudo de mais importante que tem sido feito na extensão do IFMG. E para me ajudar nessa empreitada, recebemos aqui na Rádio Mais IFMG duas pessoas muito importantes para todo esse sucesso. O Flávio Puff, que é diretor de Cultura, Esportes e Relações Institucionais, e o Matheus Frade, coordenador de gestão das ações de extensão. Então se segura aí, porque o Extensão em Ação vem com tudo. O Matheus, servidor técnico administrativo da reitoria do IFMG, já há bastante tempo, desde 2010, é engenheiro de produção e especialista em gestão de projetos. Ele é o responsável pelo coração da extensão, tratando aí do planejamento e da gestão de todas as ações desse setor. E o Flávio Puff, professor lá no campus São João Evangelista, desde 2013, 2012, né, Puff? Primeiro como substituto. É graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é diretor de Cultura, Esportes e Relações Institucionais na ProEx. Matheus, como é que você tá? Tudo bem? Puff? Fala, Newton. Tudo bem? Tudo tranquilo aqui? Olá, Newton, ouvintes da Rádio Mais IFMG. Uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. O episódio de hoje é comemorativo, né? É Natal e é também o último programa Extensão em Ação do ano de 2021. No próximo final de semana já será 2022. É por isso que fizemos questão para chamar aqui para esse bate-papo de hoje, né? Duas pessoas sem as quais, com certeza, a extensão do IFMG não estaria aí alcançando voos tão altos, né? Mas antes disso, eu queria fazer algo que nós não fizemos quando recebemos a visita de vocês dois em episódios anteriores, que é conhecer um pouquinho da história de vida de cada um. Matheus, então, começando por você, diz aí para todo mundo que nos ouve, de onde você vem, como é que foi sua trajetória até chegar no IFMG, como é que se deu também essa sua escolha aí pela engenharia de produção, depois por se especializar em gestão de projetos, enfim. Faz um resumo disso tudo aí para a gente. Beleza, Newton. Primeiramente, obrigado, né, por essa participação e cumprimentando a todos os ouvintes aí. Bom, a minha história ela é bastante peculiar. Eu sou nascido em Formiga, no interior de Minas Gerais, onde a gente até tem o campus, mas eu não comecei no campus de Formiga. Eu vim direto trabalhar na reitoria. Quando foi em 2017, eu ainda estava no ensino médio. Desculpa, 2007. Eu ainda estava no ensino médio e resolvi fazer um concurso para o então Cefet Bambuí. E naquela ocasião eu não tinha entrado, né, nas primeiras vagas, tinha ficado excedente e segui a vida. Terminei o ensino médio em 2008 e entrei na faculdade de engenharia de produção lá no Unifor, que é uma faculdade particular de Formiga. E a opção pelo curso foi por conta da indústria. Eu gosto muito desse ambiente mais industrial, dessa parte de organização, de controle, né, de produção, esse tipo de coisa. E então por isso que eu optei pelo curso de engenharia de produção. E tinha esse curso lá em Formiga e eu entrei na faculdade lá. E trabalhava numa empresa, né, de imobiliário, imobiliário para escritório, quando eu recebi a ligação do Instituto Federal de Minas Gerais, perguntando, né, se eu ainda tinha interesse em entrar, né, numa vaga no Instituto. Na ocasião foi até engraçado, porque quando eles falaram que eu tinha passado, né, que minha vaga, tinha saído uma vaga para mim, eu falei, não, mas eu nunca fiz concurso para o Instituto Federal.
Aí eles foram e me explicaram, não, você fez o concurso para o Cefet, na época o Cefet Bambuí, e então esse Cefet virou Instituto Federal, e a vaga que surgiu é aqui para a reitoria em Belo Horizonte. Aí foi aí que eu entendi e resolvi vir, né? Aí eu tive que trancar a faculdade na época para estar assumindo o cargo aqui na reitoria e vim trabalhar no setor de compras. Depois eu cheguei a transferir a faculdade e continuei o curso aqui. Inicialmente, né, eu sou assistente em administração, meu cargo de concurso. Inicialmente eu comecei no Instituto lá em 2010, trabalhando na parte de compras. Então eu trabalhei na então coordenadoria de suprimentos na época, fazendo as licitações, os pregões eletrônicos, essas coisas. E depois, com alguns meses trabalhando, eu fui convidado a assumir a substituição da coordenação, né? Tinha uma coordenadora e ela me convidou para estar sendo o seu substituto. E eu assumi a substituição. Um tempo depois, a coordenadora precisou se afastar e acabou que eu assumi a titularidade. Eu me tornei aí o coordenador de compras, né, no Instituto, logo no primeiro ano, né, como servidor público. É muito novo, né? Eu tinha 19 anos na época, foi um desafio muito, muito grande para mim, mas eu resolvi assumir esse desafio e estamos aí até hoje. Vou contar um pouco mais, né, de como eu cheguei aqui na Proex. Depois que eu assumi a coordenadoria de compras, acabou que surgiu uma oportunidade na diretoria de administração, e a diretoria de administração, né, na época era composta pelos setores de compras e contratos. Então, eu acabei assumindo essa diretoria. Fiquei entre 2012 e 2014 nessa diretoria, quando surgiu a oportunidade de eu estar indo para continuar minha graduação, né? Eu ainda estava fazendo o curso de Engenharia de Produção aqui em Belo Horizonte, e surgiu essa oportunidade para eu continuar minha graduação fora do país. Foi aí que eu fui para os Estados Unidos. Na época, foi um desafio porque eu não falava inglês e acabou que eu tive que aprender o inglês para estar cursando, né, parte do meu curso lá fora. Eu fiz a graduação sanduíche, né, que eles falam, pelo Ciências Sem Fronteiras, e eu estudei na Milwaukee School of Engineering, em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano e meio fora, então eu afastei do IFMG nesse período para me capacitar, para me tornar né, engenheiro de produção, de fato. Foi quando eu voltei em 2016 e acabou que recebi o convite, né, do professor Kleber para estar assumindo novamente a diretoria de administração com uma nova formação, tendo agora a parte de almoxarifado e patrimônio, na época, associada a essa diretoria. Então eu assumi, fiquei até 2019, quando eu migrei agora para a extensão, assumindo a coordenadoria de gestão de ações de extensão, ajudando aí, né, a instituição a estar formalizando as parcerias, tanto na área da extensão, mas também como na área da pesquisa e do ensino. E é isso, Newton. Acho que minha história mais ou menos é essa, né? A minha jornada aqui no Instituto eu brinco que, apesar de novo, né, de idade, vamos dizer assim, pelo menos eu creio que eu seja, eu tenho muito tempo de Instituto, então acaba que a gente sabe um pouco a trajetória do Instituto como um todo, essa migração, né, de Cefet para Instituto. A gente participou. A reitoria, quando eu entrei, não tinha nem os ambientes, né, de trabalho formados, faltava mesas, faltava computadores, e a gente foi construindo isso aos poucos. E hoje a gente tem aí essa reitoria funcionando, ajudando os campi, dando o apoio necessário, né, junto aos campi, sempre trabalhando com aquela visão institucional, né, trabalhando em conjunto com todo mundo para a gente entregar um bom serviço, né, para a comunidade como um todo. E é isso aí, Newton. Bom, Flávio Puff, você também já esteve aqui com a gente em outros episódios, né? Eu lembro que você veio quando nós recebemos o professor Lucas Pereira, né, falando de projetos de extensão envolvendo história, que é a sua área de formação. Depois você esteve conosco novamente, junto com o professor Rodrigo Gomes, que é o coordenador do PIEL, né? Programa que está também sob sua responsabilidade, está na diretoria de Cultura e Esportes, mas também não tivemos aí uma oportunidade um pouco maior de ouvir a sua história, né? Então conta pra gente aí, para todo mundo que nos ouve, como é que foi essa saída de Belo Horizonte, a escolha lá atrás pela Faculdade de História, a vida em Ouro Preto, em Juiz de Fora, enfim, né? Resume aí essa sua trajetória, até estamos aqui agora falando sobre extensão e sobre a Rádio Mais FMG. Verdade, Newton. E eu acho que é importante esse momento inicial das suas entrevistas, que é essa oportunidade, né, que a gente tem
de falar para a comunidade do IFMG e a comunidade como um todo, né? Sobre quem somos, né? E a minha história de vida é uma história, se tem uma palavra que define, né? A minha história de vida é o nomandismo, né? Passei por muitos lugares, né? A minha vida pessoal, acadêmica e profissional me levaram para muitos lugares, né? Eu sou da periferia, né? De Belo Horizonte, filho de um estofador e uma dona de casa, inclusive, né? Desde de menino, que é próprio da tradição, né? De famílias onde o patriarca ali tem um ofício mecânico, né, dos filhos ingressarem, né, nesse ofício. Então eu já fiz muito sofá na vida, né. O puff não é casual aí no meu sobrenome. Meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu tenho irmãos, inclusive, que estão aí no ofício, né. Meu bisavô, avô e meu pai não mais, né, já partiram desse plano. Mas ainda a família segue uma tradição de fazer sofá, né, e fazer puffs, né? E a partir então dessa história, né, familiar, eu rompi um pouco, né, essa lógica e ingressei aí na faculdade de História, né? Desde o ensino médio me identifiquei muito, né, com a área de História e coloquei isso, né, como uma meta de vida e deu certo, né? Ingressei em 99 na UFOP, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, campus em Mariana, então fiquei, né, 4 anos e meio em Mariana, oportunidade, né, ótima de crescimento pessoal, acadêmico, enfim, preparação boa para a vida. De Ouro Preto, né? Voltei para Belo Horizonte, trabalhei um tempo no jornal Estado de Minas, com pesquisas de opinião, né? Logo após, eu fui para Virginópolis, né? Que é aqui na região de Guanhães, quando eu vim, né, efetivamente para a região aqui do campus São João Evangelista, mas não como professor do campus, né? Eu trabalhei muito na rede privada, em faculdades, escolas, aqui na região. Paralelo a isso, eu fiz o mestrado em Juiz de Fora. Né? Então, eu estava aqui na região e também em Juiz de Fora. A partir daí, né, eu fiz um concurso para substituto, né, no campus São João. Me identifiquei muito, né, com o campus, né, e com a proposta, né, do Instituto Federal, né, da Rede Federal de Ensino. Fiz o concurso no Rio Grande do Norte. Aí eu vou para o Rio Grande do Norte. Eu moro lá no semiárido, né, do Rio Grande do Norte, na cidade de Pau dos Ferros, e depois volto para o campus São João. Né? Então, perceba porque é uma vida marcada aí, né, por muitos lugares. Né? E quando eu volto para o campus São João, né, eu sou residente da cidade de Goiânia, que é uma cidade vizinha ao campus São João, mas não, agora eu vou ficar quieto aqui, de repente eu recebo o convite, né, do professor Kleber para assumir a diretoria de Cultura, Esportes e Relações Institucionais em Belo Horizonte, né, na reitoria. E, claro, né, eu sempre com esse espírito né, de enfrentar desafios, né, e esse espírito nômade, né, eu volto, né, atualmente para Belo Horizonte. Então, esse era um pouco, né, da minha vida. O trabalho na diretoria a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é só para as pessoas conhecerem um pouco, né, dessa trajetória nossa de vida. Muito bom, Puff. E como o nosso objetivo de hoje é justamente contar também, né, a bonita história da extensão no IFMG e também prestar contas, né, a toda a comunidade do que vem sido feito aí de forma tão brilhante em todos os campi do IFMG, eu queria pedir para que você nos contasse, Puff, como é o trabalho e quais são justamente as atribuições do setor que você chefia, que é a Diretoria de Cultura, Esporte e Relações Institucionais na Pró-Reitoria de Extensão. Lembrando que essa revolução na extensão deve-se muito também, né, à reestruturação e à reorganização administrativa que o professor Carlos Bernardes fez na ProEx, né? Ela foi remodelada, foram criados 3 novos setores para organizar e para dar
esse impulso que nós temos percebido de forma tão positiva. Então, começa contando para a gente aí qual que é a função da sua diretoria. Olha, Milton, até o nome, né, da diretoria já aponta, né, para uma diretoria que abrange muitas áreas da extensão no IFMG. Quando a gente fala de cultura, né, a nossa pasta, quando a gente pensa na perspectiva, né, da cultura, nós temos aí muitas ações, né, e muitas áreas da extensão que partem a partir da cultura, né? Então, nosso papel enquanto gestores, né, da diretoria na parte de cultura, nós temos aí, né, como um mote principal a implementação de uma política institucional de cultura. Aí envolve aí, né, todos os atores internos ao IFMG e externos, né, nessa área cultural. E quando você pensa também em cultura é muita coisa, né? É a música, é a dança, é o patrimônio histórico, né? É o museu, enfim, né? Você tem uma infinidade, né, de manifestações culturais, e a partir delas, né, a gente tem que pensar, né, na perspectiva da extensão, de como fomentar isso, né? Como fazer isso acontecer dentro da instituição. Aí a gente pega, né, a outra parte, né, dessa diretoria, que é o do esporte, né? Hoje nós temos dentro do IFMG um programa institucional, né, de esporte e lazer, que é o PIEL. Inclusive, né, as políticas do esporte acontecem muito, né, a partir desse programa, que é um programa, né, que tá se consolidando na perspectiva aí da extensão. Então nós temos aí inúmeras ações também do esporte e do lazer que acontece nos campi, que partem, né, das ações que a gente promove a partir, né, da nossa diretoria. E por último aí, as relações institucionais, né? Então, a gente também procura aproximar o IFMG dos entes públicos, né, e privados, né, visando principalmente aí a busca de parcerias, né, de dar visibilidade ao IFMG junto, né, à comunidade como um todo. Muito bem, Ocuf. Eu queria pedir então para que o Matheus também, né, nos contasse a todos os ouvintes da Rádio Mais FMG o que faz a coordenação de gestão das ações de extensão, né? Esse setor que você conduz, né, com maestria, e que se não existisse, Matheus, nada do que tem acontecido seria possível, né? Por isso que eu disse lá atrás que é o coração da extensão. Conta aí pra gente como é que é esse trabalho. É isso aí, Nilton. A gente tem feito um trabalho bastante interessante aqui, integrado, né, com as outras áreas da Pró-Reitoria de Extensão, e essa coordenadoria, ela também apoia outros departamentos, né? A atividade, vamos dizer assim, principal da coordenadoria é formalizar as parcerias, né, por meio de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos relacionados, né, instrumentos congêneres que a gente chama, de parcerias, né, tanto da reitoria quanto dos campi, com outros órgãos e outras instituições, inclusive empresas. Então, esse é uma das principais atividades, né, que a gente tem desenvolvido aqui na coordenadoria, dando esse apoio na formalização dessas parcerias, mas também a gente apoia as demais atividades, né, da Pró-Reitoria de Extensão especificamente. A gente tem, né, o controle orçamentário, né, a gente faz esse controle orçamentário aqui da Pró-Reitoria, a gente passa orientações aos campi sobre a diretriz orçamentária de extensão, que é um recurso, né, que a instituição reserva para ser aplicado em extensão dentro da comunidade como um todo, né, da nossa comunidade ao entorno do IFMG. Então, além disso, né, dessa questão dos controles das parcerias e do orçamento, a gente tenta dar suporte, né, em todas as outras atividades, como, por exemplo, as contratações e as compras que a Pró-Reitoria precisa, os contratos, né, que a gente precisa formalizar até mesmo para estar funcionando, né, essa rádio Mais IFMG, a própria plataforma Mais IFMG, que é a nossa plataforma de cursos online. Então, a gente está sempre aí ajudando, né, a essas outras atividades da Pró-Reitoria também.
e as pró-reitorias de ensino e pesquisa, né, com as formalizações das parcerias com outros órgãos deles também. Então, por exemplo, quando tem uma pesquisa, né, que envolve uma empresa, quando tem um projeto de extensão que envolve uma fundação de apoio, por exemplo, quando tem um projeto de ensino, né, que envolve alguma outra instituição, a gente sempre tem atuado aí. E basicamente é isso. A gente conta hoje com uma equipe, eu diria que reduzida, né, porque a gente perdeu um servidor que foi para outro órgão recentemente, mas é uma equipe muito boa, né, e acho que eu, você e o Flávio Puff aqui pode dizer que, apesar de ter nomenclaturas de departamentos diferentes, né, a Pró-Reitoria de Extensão ela trabalha como algo único, né? São elos de ligações ali muito fortes que acabam que não nos permite, né, dissociar um departamento de outro. Então acho que é isso aí, Newton. Matheus, eu vou aproveitar então da oportunidade para contar também um pouquinho, né, o último setor aí dessa reorganização, né, o que é e qual é a finalidade da Diretoria de Programas e Projetos de Extensão, né, que é a DPPEX. Então, basicamente, esse setor cuida do desenvolvimento de novas ações, né, sempre visando aproximar cada vez mais a nossa instituição da comunidade, né, por meio de cursos, de eventos, de projetos, né, que envolvam a sociedade, enfim, e outras tantas atividades, né. Um exemplo muito típico é, como o Matheus disse, a própria plataforma Mais FMG, que a gente considera, inclusive, o carro-chefe, né, desse trabalho, que já oferece lá quase uma centena de cursos de qualificação profissional, todos gratuitos, né, e nós já temos lá cadastrados na plataforma mais de 13 mil usuários país afora. Além da plataforma Mais FMG, né, esse setor, a DPPEX, é responsável também pela gestão da própria Rádio Mais FMG, né, que é esse importante canal de divulgação científica, né, de divulgação dos nossos cursos do Mais FMG e de tantas oportunidades que a instituição oferece, né. Então, esses são exemplos de novos programas e novos projetos, né, recentes, mas o nosso dia a dia é também, né, fazer uma interface aí com todos os setores de extensão que estão, né, fisicamente situados lá nos 18 campi, né, do IFMG, dando todo o suporte, né, ao desenvolvimento dessas ações todas que são brilhantemente conduzidas aí em cada uma das nossas unidades. Por isso mesmo, né, falando em tantos trabalhos bons, que nós criamos o Prêmio Mérito Extensionista. Eu digo nós, né, reforçando isso que o Matheus acabou de dizer, porque, embora formalmente exista mesmo essa separação, né, a gente trabalha de forma incrivelmente integrada, né, Puff, Matheus? Você tem toda a razão, Matheus. O próprio Puff me disse esses dias, né, parece que a gente trabalha juntos há muitos anos, né, então realmente isso é muito bacana. Mas, enfim, o prêmio, né, já que eu estou dizendo dele, que aconteceu poucos dias atrás, foi uma iniciativa nova também, criada por essa equipe, justamente para reconhecer e para valorizar tantos trabalhos que todos os campi, né, sem exceção, têm realizado. Eu acho que nós conseguimos criar um envolvimento tão legal, principalmente a partir da plataforma Mais FMG, que talvez tenha sido o primeiro grande programa institucional a contar com pessoas de absolutamente todos os campi, né? Então, as unidades do IFMG começaram a respirar a extensão com mais intensidade no seu dia a dia, né? E, de alguma maneira, isso foi pensado, né? Foi planejado. Inclusive, a curricularização da extensão, que vem aí em 2023, vai reforçar ainda mais. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi pavimentar, né, esse ambiente para que as pessoas já se envolvessem de forma antecipada mais fortemente com a extensão, né, para que os servidores, os nossos estudantes gostassem da extensão e entendessem a importância que ela tem, né? Afinal de contas, a extensão é a janela, né, que liga, né, tudo que a gente produz na instituição com as pessoas reais, né, lá de fora, né, além dos nossos muros. Então, acho que basicamente, né, é isso aí, esses três setores em sintonia, em harmonia, fazem dentro da ProEx. Mas ainda, aproveitando aquela deixa do nosso início lá, né, quando a gente estava contando de histórias, eu queria pedir para você nos contar, Puff, sobre o Centro de Memória, né, falando em história, que é um projeto que já tem um tempinho maior, né, de planejamento,
mas ele foi inaugurado já sob a sua gestão como diretor de cultura. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse é um programa mais do que essencial, né? Quem não conhece a si mesmo não pode planejar o seu futuro. Então, posso dizer que o Centro de Memória é um retrato vivo da vida do IFMG, Puf? Conta pra gente sobre isso aí. Olha, Newton, o projeto do Centro de Memória, ele, na verdade, né, começa como um projeto e nós transformamos agora num programa, Centro de Memória. Ele, desde que eu assumi a diretoria, e quando tomei conhecimento, né, da ideia, né, da proposta, eu tratei com muito carinho, né? A gente não pode falar como prioridade, porque tudo é prioridade, né? Quando se pensa em extensão, né? Mas é um projeto que a gente tem, né, uma atenção e um carinho, porque eu sou da área de história, né? E poder, né, passar pela reitoria, né, passar pela PROEX e deixar um projeto, né, um programa como esse para o IFMG é motivo de muita satisfação, né? E é um projeto que não é um projeto de uma gestão, né? É um projeto institucional, né? É um projeto que nós vamos, né, daqui 50 anos ouvir falar, né, do Centro de Memória do IFMG. Então, que essa oportunidade, né, da comunidade, tanto do IFMG, né, quanto, né, da comunidade do nosso entorno, de conhecer a nossa história, né? E como é um centro de memória, é uma história contada pelas pessoas que fazem, né, fizeram, fazem e vão fazer o IFMG. Então, nós, né, temos um portal, né, que é o memoria.ifmg.edu.br. Lá, né, vocês podem acessar e conhecer, né, nós já temos lá, né, conteúdos, temos muito mais conteúdos já preparados para o próximo ano, para a gente inserir, né, que são vídeos, fotografias, documentos, acervo bibliográfico, né, sobre a história das nossas unidades, a história da rede federal de ensino. Então, o Centro de Memória, ele é, né, um programa que tem, né, oportuniza a todos, né, um conhecimento muito interessante sobre a nossa instituição, né, que é a partir da história, né, a partir da memória. E não só, né, pensando, né, no nosso Centro de Memória institucional, mas também nós temos iniciado apoio a outras iniciativas parecidas que nós temos aí dentro das nossas unidades, né, como o projeto Memória, Espaço da Memória, né, do Campo Santa Luzia, como a gente teve a oportunidade, né, de ajudar com um fomento, com bolsa, né, a ideia é de começar a ajudar com bolsas, enfim. Então, multiplicar, né, essa ideia de que nós temos que registrar a nossa história, que a gente tem que, né, deixar para a posteridade o conhecimento, né, de como que nós fomos nos construindo enquanto instituição. O Matheus, agora eu quero pedir para que você faça também, né, a sua retrospectiva, né, sobre a ótica do setor que você coordena. O que nós tivemos de bom aí e quais os principais avanços nesse ano que já está aí quase apagando as luzes lá na coordenação de gestão. Bacana, Newton. Bom, como retrospectiva, né, a gente tem aí um resultado de mais de 80 instrumentos de parceria que a gente firmou, né, com outras instituições. Aí entra, né, não só aqueles que a gente atuou diretamente, mas aqueles que a gente atua de certa forma indiretamente, que são as parcerias formalizadas também pelos campi, em relação a estágio, né, convênios de estágio com empresas, mas também parcerias, né, de pesquisa, de extensão, projetos bastante específicos aí que são demandados pela sociedade, que a gente vem montando, né, esses instrumentos de parceria. Só esse ano foi cerca de mais de 80, se não me engano, 84 parcerias que a gente firmou até agora, e tem mais algumas ainda para sair no forno até o final do ano. Então, como retrospectiva, né, a gente traz isso.
e também traz a reestruturação, né, dos fluxos que a gente tem para a formalização dessas parcerias. A minha vinda para a ProEx em 2019 foi mais ou menos para estar tentando trazer essa flexibilização em relação a trazer um pouco mais de flexibilidade, né, a palavra mais correta, em relação à formalização de parcerias, deixá-las de forma mais simples. Então a gente já está com uma instrução normativa pronta, tá? A gente fez os últimos ajustes na semana passada e em breve aí, creio que até o início de 2022 a gente já vai estar publicando essa nova instrução normativa. É claro que é uma primeira versão, pode ser que seja necessário alguns ajustes, mas é uma instrução normativa já com fluxos desenhados, já com uma estrutura, né, bem mais facilitada em relação à formalização de parcerias do que o regulamento, né, que a gente tem atualmente. Então, espero que a gente consiga, né, dar esse retorno aos campi em relação a essa facilidade que a gente vai estar trazendo para a formalização de parcerias. E também, né, queria destacar aqui o trabalho, né, da equipe como um todo, do Carlos Roberto, que saiu do Instituto recentemente, foi para outro órgão, no Paraná, né? A Luciana Brizeno, que está trabalhando com a gente aqui, a Kátia Lima, que trabalha diretamente comigo, e os demais, né, servidores que trabalham nas outras diretorias. Relembrar, né, o trabalho deles, que é super importante para todos nós, e também destacar aqui o Prêmio Mérito Extensionista, né, Nilton, que você comentou aí. Eu acho que foi a gente sabe que tem N projetos no Instituto que a gente gostaria de premiar, mas essa foi apenas a primeira edição e com certeza, né, nos próximos anos aí a gente vai estar trabalhando em conjunto, como foi essa primeira edição, para estar premiando aí, né, as ações extensionistas no Instituto como um todo, aquelas que melhor, né, entregarem à comunidade, né, ao entorno dos nossos campi, projetos, eventos e todas essas ações extensionistas que são muito importantes. Então é isso, Nilton. Como destaque, né, eu digo essas questões das parcerias e todos esses projetos, né, Plataforma Mais IFMG, Rádio Mais IFMG, Prêmio Mérito Extensionista, o apoio em todos os projetos que a gente tem tentado ajudar aí e agradecer, né, como você disse, parece que a gente trabalha muitos e muitos anos junto e na verdade são só 2 anos, né, que a gente está aí, 2020, 2021 e vida longa ProEx e a toda a extensão do Instituto. É isso aí, Matheus. Eu queria registrar também aqui, né, o reconhecimento e o agradecimento ao Washington, ao Edilson, né, que estão lá firme e fortes na diretoria de programas, projetos, né, e toda a equipe, de fato, muito competente, muito profissional. Ô, Puf, e na diretoria de Cultura e Esportes aí, você consegue também fazer um apanhado aí para a gente das principais realizações? Nilton, também antes de falar de retrospectiva, né? Quando a gente fala de retrospectiva, nós estamos falando de trabalho, né? Estamos falando de muito trabalho. E todo esse trabalho, ele só é possível quando você tem uma equipe envolvida com o trabalho. E na diretoria de Cultura, Esportes e Relações Institucionais, nós temos aí 3 servidoras, né, que dão todo o suporte para a execução desses trabalhos, né? Que é a Jaqueline, a Lívia e a Ângela Pacheco, né? Então, né, cada uma aí com as suas funções, colaborando, né, para a execução das diversas atividades aí que envolvem a nossa diretoria. Então, como a diretoria, né, ela abrange muitas áreas, a gente acaba que também se envolve em muitas ações, inclusive ações que não dizem respeito diretamente, né, à cultura, esportes e relações institucionais. Por exemplo, né, nós promovemos esse ano o seminário de curricularização da extensão a partir da nossa diretoria, né, e claro, em parceria com a coordenação do Matheus e a sua coordenação, né, Nilton? Inclusive, isso que vocês disseram, isso é fundamental. Todas as ações que nós promovemos dentro da nossa diretoria passam pelas outras, né? E a gente, como tem essa integração, essa sintonia de trabalho, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Cito aqui, por exemplo, o primeiro encontro esportivo virtual, né? Que só foi possível com a ajuda do Matheus, né? E com todo o seu conhecimento aí de legislação e articulação junto aí à FABEMA, né? Nós temos aí dois cursos que são da plataforma Mais IFMG, que
que é o Nilton com toda a sua equipe que dá todo o suporte, né, que é o pré-FMG e o pré-ENEM, né, o pré-FMG está 99% pronto, né, e o pré-ENEM nós já estamos iniciando o trabalho do pré-ENEM. Então, essa integração, né, torna o trabalho mais qualificado, né, e aí oportuniza a gente de entregar cada vez mais, né, ações aí e produtos de extensão, né, para a comunidade. Gostaria também de citar aqui a quarta edição do Anuário de Extensão, inclusive, né, nessa edição desse ano a gente conseguiu o ISSN físico, né, do anuário, a publicação, a realização, né, do seminário, do segundo seminário Saberes da Extensão, e agora, né, nós vamos publicar os anais do evento, inclusive com o ISSN. Então, há muita coisa, né, a ser feita, né? Na parte da cultura, aí, a gente participou de um GT com todos os gestores culturais de Minas Gerais, né, das universidades, dos institutos. A gente vai, né, futuramente aí, tentando estabelecer parcerias com o Conselho Estadual de Cultura. Então, muita coisa, né, foi feita, né? Nós citamos já o portal, né, do Centro de Memória. Enfim, né, foi um ano, apesar, né, de toda a dificuldade imposta pela pandemia, foi um ano muito produtivo, né, para todos nós. Foi um trabalho incrível, né? Como eu já disse, com a participação essencial, né, de todos os campos, né? Centenas de servidores, docentes e técnicos administrativos que abraçaram a extensão realmente, né? Se reinventaram, porque como você bem lembrou aí, né, essa revolução extensionista aconteceu meio a um momento tão adverso, né, que foi a pandemia. E mesmo assim, essa equipe grande de pessoas comprometidas aí, né, composta por personagens super competentes em cada um dos campi, né, em cada um dos campos, fez com que tudo isso acontecesse. Os nossos gestores de extensão nos campos são pessoas diferenciadas também, né, pessoal? Exemplo disso é o próprio Comitê de Extensão, né, que é o órgão que reúne para decisões importantes todos os gestores de extensão de cada unidade. Então, ainda que as decisões que passam por lá sejam muitas vezes difíceis, né, esse é um grupo sempre muito harmonioso, né, que se preocupa com o próximo. Eu digo próximo enquanto o atendido da extensão, né, e também o próximo enquanto colega mesmo, né? A gente tem um clima ótimo, né? Discussões muito amistosas e saudáveis, enfim. Eu acho que isso tudo aí também, né, contribui e conspira aí para o resultado e para o saldo positivo desse trabalho. Mas, assim como 2021, essa conversa tão agradável aqui já está chegando ao fim. E eu queria fazer aquele nosso tradicional bate-pronto com vocês dois hoje, aqui nesse Extensão em Ação especial. Bora lá? Ô, Puf, deixa aí pra gente, então, a sua indicação de leitura de final de ano. Eu gostaria de indicar, né, como leitura e como um historiador, um clássico, né, da nossa literatura, que é O Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Acho que é importante sempre essa leitura, né, para nos conhecermos enquanto brasileiros, né, enquanto cidadãos, né, entendermos, né, nós falamos aqui tanto da memória, né, e falamos tanto, né, do conhecimento institucional, é importante que a gente se conheça, né, enquanto brasileiro. Matheus, a música de fechamento é com você. Da outra vez que você esteve aqui no programa, né, você pediu Dias de Luta, Dias de Glória. Então, pede outra aí para a gente fechar esse último programa de 2021. Nossa, que missão difícil, hein, Nilton? Eu vou pedir todas da Rádio Mais FMG, pode ser? Mais uma especial. Deixa eu ver aqui. Eu acho que uma que eu gosto bastante é Do You Wanna Know, de Arctic Monkeys. Uma música bastante animada aí para a gente tá escutando aí após essa entrevista aí. E para fechar, a terceira perguntinha, ela vai para os dois, né? Ô Puf, eu queria perguntar aí qual que é o seu desejo para a extensão no ano de 2022? Olha, Nilton, a perspectiva, né, da extensão para 2022 são as melhores possíveis. Nós tivemos o 2020 e 2021 como
anos de muito aprendizado, né? Anos de muitos desafios que vencemos, né? Com todas as perdas, com todo esse sofrimento a qual todos nós passamos, mas vencemos e aprendemos. Então a gente imagina, né, que com toda essa bagagem a gente tenha um 2022 com mais, né, que é a essência da extensão, né, com mais presença, né, com mais contato com as pessoas, né, que a gente possa multiplicar cada vez mais IFMG para toda a nossa comunidade. E você, Matheus, quais são aí as expectativas para a extensão em 22? Olha, eu acho que é manutenção desse crescimento, né, que a Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com as áreas de extensão de todos os campos, está tendo aí, né, nesses últimos anos. Ter essa manutenção de crescimento e, como o próprio Flávio disse, crescer mais próximo, né, estar mais próximo da comunidade, de maneira presencial. Se Deus quiser, a gente vai estar aí, né, de maneira mais presencial junto à comunidade, tendo em vista o fim dessa pandemia, que espero que termine logo, e a gente poder estar atuando, né, de fato, junto aos campi, nos eventos, nos projetos, de maneira presencial, junto com a comunidade, trazendo a comunidade para dentro do campus e levando o campus, né, para a comunidade. E é isso aí que é a extensão, e é isso aí que a gente quer e que a gente espera, né, tá cumprindo aí no próximo ano, não só no próximo ano, né, no decorrer de todos os anos aí que o Instituto tem pela frente. E eu quero lembrar também a todos os nossos ouvintes que, além de tudo isso que foi contado aqui, a Pró-Reitoria de Extensão deixa uma última novidade, né? A nossa cereja do bolo, ou um presente de fim de ano aqui da ProEx, né? Já está disponível lá na Google Play, a loja de aplicativos Android, o aplicativo Mais IFMG. Então corre lá, faz o download e instala no seu telefone. Por enquanto, só para o Android, mas já estamos trabalhando na versão iOS também e logo mais ela estará liberada. Com esse aplicativo você pode receber as notificações mais importantes conforme o tema que você tem interesse dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, se você quiser saber sobre editais, é só selecionar essa opção. Se quiser saber sobre vestibular, processos seletivos ou concursos, é só marcar lá no aplicativo, quero receber notificações sobre o assunto tal. E assim por diante. São várias temáticas e você escolhe aquilo que quer ser avisado em primeira mão. E além disso, pelo aplicativo, você pode acessar também o centro de memória, pode acessar a própria plataforma Mais FMG e fazer os cursos lá do seu celular e ainda pode acessar a rádio Mais IFMG. Agora não precisa mais abrir um navegador no computador para ouvir a nossa rádio. Basta instalar o aplicativo Mais IFMG e apertar o play e a rádio Mais IFMG estará nas suas mãos. É isso aí o que a gente chama de um IFMG cada vez mais perto de você, né? Então, depois de um ano aí com muita dificuldade na vida de todos, mas também de tantas realizações, né, na extensão, nós podemos terminar aí com um sentimento de missão cumprida, né, meus amigos? E eu abro a palavra, então, para que vocês deixem aí a mensagem final, para que vocês possam se despedir dos nossos ouvintes. Matheus, é contigo. Obrigado, Newton. Bom, queridos ouvintes, queria desejar a todos vocês, né, um feliz 2022, que seja um ano repleto de alegrias e que todos vocês alcancem seus objetivos e conquistem, né, as suas metas definidas aí. É isso aí. Ô Puff, com você. Também agradecer a grande audiência da Rádio Mais IFMG, a todos e todas aí que nos acompanharam ao longo desse ano de 21, né, com toda essa programação. Desejar um 2022 cheio de realizações para todos e, claro, né, uma ProEx cada vez mais fortalecida, com inúmeros projetos que temos, e imagino que futuramente a gente vai fazer algum programa aqui falando um pouco de todo o nosso planejamento para o ano vindouro. É isso aí, um abraço a todos e todas.
Então, o Extensão em Ação, hoje, num episódio especial de fim de ano, fica por aqui. No mês de janeiro, serão exibidas as principais entrevistas deste ano e a partir de fevereiro voltamos com super novidades e com episódios inéditos. Encerramos reforçando aí os nossos votos de boas festas, de muita saúde e vamos brindar com a música indicada pelo Matheus Frade. Um abraço e até a próxima. Rádio Mais e FMG, um IF mais perto de você. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought of calling when you're out you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you, never thought of calling when you've had a few.